Olá pessoal, agora aqui no Dev C++, então vamos lá praticar um pouco essa questão de vetores, correto? Vamos fazer o seguinte, nos exercícios anteriores a gente trabalhou muito com a questão de notas, médias, enfim, e a gente tratou isso em variáveis, às vezes tinha a variável nota 1, nota 2, nota 3, e tinha uma variável média. Então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente ter essa quantidade, né, de variáveis, vamos trabalhar com uma variável só. Então nós vamos fazer o seguinte cálculo. O usuário vai informar 3 notas de prova, 2 notas de trabalho e depois nós vamos calcular a média. Lembrando que todas essas informações vão ser gravadas num vetor, correto? Então como que a gente vai fazer isso? Como que nós vamos implementar isso? Então, no nosso resuminho aqui, serão 3 notas de provas, 2 notas de trabalho e uma média, correto? Então, nós vamos ter, né, uma necessidade onde a gente vai ter que armazenar essas 6 notas dentro de um vetor, certo? E o usuário vai informar essas notas, então ele vai ter que informar as notas dos trabalhos, as notas das provas, e depois o sistema vai calcular a média dessas notas. Então, nada que a gente já não tenha feito anteriormente, só que dessa vez nós vamos gravar tudo isso dentro de uma única variável, ou seja, dentro de um vetor. Então, o primeiro passo é nós criarmos esse vetor. Então, para criarmos esse vetor, como a informação que vai ser gravada, ela pode conter casas decimais ou não, nós não podemos tratar isso como inteiro. Nós vamos tratar essas informações como sendo decimal. Então, nós vamos definir aí um vetor que vai ser do tipo float. Nós vamos chamar ele, por exemplo, de notas. E agora vem o tamanho desse vetor. No caso, o tamanho desse vetor, como a gente viu aí, 3 notas, 2 trabalhos e uma média, então vai ser do tamanho 6, certo? Esse vetor vai ter capacidade de armazenar 6 informações dentro dele. Então, está aqui criado o nosso vetor sem maiores problemas, ou seja, nós declaramos, né, o vetor. Agora nós vamos começar a alimentar esse vetor. Então, eu posso, obviamente, colocar aqui e tratar da seguinte forma. Ó, vai pegar e vai colocando printf e scanf até preencher todas as informações que o nosso usuário tem que digitar e fazer o cálculo da média. Certo? Só que a gente vai fazer o seguinte, ao invés de nós utilizarmos isso, nós vamos trabalhar com os comandos de repetição. Certo? A gente vai definir isso no comando de repetição. E de acordo com a informação, ou de acordo com o índice, né, que nós estivermos lendo naquele momento, ele vai emitir uma mensagem, se é trabalho ou se é prova. Então, no primeiro momento, nós vamos usar o for. Nesse for, nós vamos ter um índice, como a gente já sabe, iniciando em 0. Esse índice vai ter que ser menor que 6 e vai ser incrementado em cada execução. Beleza? Então, está aqui o nosso for. E a partir daqui, a gente vai ter que trabalhar com a mensagem para o nosso usuário. Tá, essa mensagem, ora vai ser prova, ora vai ser trabalho. E no final, ele vai dar lá o printf com a média desse aluno, somando os trabalhos e as provas, e dividido por 5, né, já que são 5 trabalhos, são 5 notas, vai dar a média normal aí. Os trabalhos e as provas têm o mesmo peso, então a gente não vai ficar fazendo nenhum cálculo a mais aí com relação ao peso.
Bom, eu sei que as 3 primeiras notas que deverão ser digitadas são notas de provas. Então, eu sei que se o índice for menor que 3, eu vou ter que dar a mensagem para o usuário pedindo para ele digitar a nota da prova. Se for maior, eu vou ter que pedir para ele digitar a nota do trabalho. Tá? Só que antes da gente fazer isso, eu estou me deparando com um pequeno problema aqui nesse código simples que eu digitei. Ora, a última posição no vetor, ela não vai ser informada. Ela vai ser calculada num outro momento e gravada em um outro momento. Então, a última posição, o usuário não vai informar. Nesse caso, a quantidade de vezes que o for vai ser executado está errada. Tá? Eu coloquei 6, falando assim, ele vai ler e vai preencher o vetor inteiro, todas as posições do vetor. Só que, na verdade, a última posição não vai ser preenchida. Então, ao invés de eu estar executando esse for ser executado, melhor dizendo, por 6 vezes, na verdade, ele vai ser executado por 5, certo? Então, ó, uma falha de atenção aí que eu acabei mantendo, né, e mostrando para vocês uma falha aí com relação a isso. Então, ele vai ler até 5 posições e vai preencher até 5 posições. Agora, nós vamos fazer o seguinte, como eu disse, as 3 primeiras posições vão ser preenchidas com notas de prova. Então, eu vou perguntar, eu vou pedir para o usuário informar a nota da prova. As últimas 2 posições serão notas de trabalho. Então, para ter esse gerenciamento e hora ele dá uma mensagem e hora ele dá outra mensagem, eu vou usar aqui um comando de decisão, que se o índice for menor que 3, ele vai emitir a mensagem da prova. Se for maior ou igual a 3, ele vai colocar a mensagem do trabalho. Então, eu vou dar aqui, por exemplo, um printf, onde eu vou falar para o usuário, informe a nota da P. Só que eu quero falar que vai ser a nota da P1, da P2 ou da P3. Então, eu vou falar que aqui vai ter um valor, né, porcentagem I, e vou falar que o valor que vai ser impresso ali em porcentagem I vai ser o índice mais 1. Opa, igual não. Mais 1. Por que o índice mais 1? Ora, o índice está começando no 0. Se eu deixar somente índice, ele vai colocar lá na P0, P1 e P2. E, na verdade, eu quero P1, P2 e P3. Por isso que eu estou somando mais 1 no índice. Aí podem ficar com a seguinte dúvida. Mas, professor, se eu colocar o índice mais 1 aqui, eu não vou estar incrementando também 1 no índice? Não, não estamos incrementando. Por quê? Porque eu não estou falando que o índice vai ser igual a índice mais 1. Eu estou simplesmente fazendo uma operação aritmética aqui de soma, usando o valor atual do índice e mais 1. Então, essa simples operação não vai influenciar no resultado do for aqui, acrescendo mais 1 no índice. Ok? Agora, se eu colocasse aqui índice igual a índice mais 1, aí eu estou influenciando na execução do for. Tá? Mas como eu simplesmente estou somando o valor atual do índice mais 1, isso não vai causar problemas, não vai causar problema nenhum, melhor dizendo. Então, aqui está a nota da P1. E agora, aqui, eu vou aproveitar e vou falar